Fiéis, vocês lembram daquela jornalista do Paraná que depois do jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, naquele finalzinho de jogo, um torcedor do Atlético Paranaense invadiu o gramado para agredir o Hugo Souza, cara embriagado, muito doido. E aí depois do jogo, uma jornalista acabou falando que era torcedor do Corinthians, que entrou no gramado para abraçar os jogadores do Corinthians. Aí depois ela foi questionada, né, tipo, como que isso podia ser possível, né? Que essa informação dela estava errada. E ela, ao invés de admitir que estava errada, reafirmou. E aí o que está acontecendo? Foi divulgado um vídeo do torcedor admitindo que é torcedor do Atlético Paranaense. O cara muito doido. O cara ainda nem pediu desculpa pro Hugo Souza, pros jogadores do Corinthians. Ele pediu desculpa para outras pessoas. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E o X meio que tá dando uma censurada nela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó, vocês lembrarem aqui, ó. Depois do jogo, ela colocou essa notícia aqui, ó. Que era fake, entendeu? Torcedor do Corinthians, que estava na torcida do Atlético Paranaense, invadiu o gramado para abraçar os jogadores do time paulista. Foi tirado por segurança do Atlético. Né, ela falou que ele entrou em campo para abraçar os jogadores do Corinthians. A gente viu que ele tentou agredir, né? Tentou agredir não, ele agrediu o Hugo Souza. Chegou a dar um tapa, um soco, uma coisa. O X ainda colocou aqui, ó. Aqui você vê que é o X. É mentira que o jogador que invadiu o campo durante a partida entre Atlético Paranaense e Corinthians seria torcedor do Clube Paulista. Segundo veículos de mídia confiáveis, o torcedor era atleticano e teve a intenção de agredir o goleiro corintiano. Então o X levou em consideração aqui as denúncias, entendeu? E aí, no outro post dela, acabou reafirmando, ó, repetindo, era torcedor do Corinthians que estava na arquibancada em meio aos torcedores do Atlético. Isso é informação, cada um interpreta como quer informação. E colocou em caixa alta aqui, tá? Reafirmando. E aí, de novo, o X colocou aí mentira e repetiu a mensagem. E aí, depois disso, cara, o que acontece, ó? Ela foi postando algumas notícias... postando notícias e sempre tem embaixo ou quase sempre tem embaixo um alerta do próprio X, ó. Diante dos fatos anteriores, torna-se inviável confiar nessa informação. E era qualquer coisa, ó, sobre o Atlético Paranaense, pode ser uma informação normal do dia a dia, né? Os posts que ela faz. Mas já foram 3 fake news sem qualquer retratação. Para agravar, optou por fechar os tweets, inviabilizando comentários que poderiam exigir explicações ou apontar as devidas correções. Aí no outro post, ó, presta atenção, mesma coisa, ó. A mesma mensagem, no outro, a mesma mensagem. E aí tem outros aqui que chega a ser até mais engraçado, ó. Ó, mais uma vez, né? A ideia da comissão técnica é relacionar Julimar para o próximo... Então a notícia é normal, ó. E aí a mensagem embaixo. Importante conferir a notícia em outras fontes, já que a autora do post tem a história de compartilhar informações falsas. Só nos últimos dias foram 3 sem que a autora tenha se retratado. Eu não vi retratação dela, pode ser que ela tenha se retratado depois disso aqui, eu não sei. Tá? Sinceramente. Depois de quase um ano longe dos gramados, e aí você vê outra mensagem. Então, tipo assim, sempre que ela posta alguma coisa, o próprio X tá avaliando ali, pegando talvez um compilado de denúncias e que as pessoas acabam digitando lá o porquê, né, que tá denunciando aquela conta, enfim. E aí, pessoal, não ataque a pessoa não, tá? É apenas um fato, tô trazendo aqui pra vocês que o que aconteceu, né, após ela ter mentido, né, cara, que foi uma mentira. E aí depois, ó, tá aqui esse vídeo do torcedor do Atlético que agrediu o Hugo Souza e ele falou que é torcedor do Atlético. Presta atenção nisso aqui. E o mais engraçado são as desculpas dele. Pra quem que ele pediu desculpa? Presta atenção. Foi. O Gilian esteve hoje na delegacia, onde nós fizemos um termo circunstanciado, já saiu com o termo de compromisso do comparecimento. Lamentavelmente, o Gilian, envolvido pela emotividade, invadiu o gramado no último jogo Atlético e Corinthians, pois ele é torcedor do Atlético. Fica à vontade. Agora, você autoriza, inclusive, essa imagem? Ainda. Autorizo. Então, fale Peço agora. desculpa organizada aí. Não foi por intenção, não. Foi só por bebida mesmo. Desculpa aí. Então, lamentável, e o Julian vai comparecer lá na transação penal que será oferecida para ele no dia 5 de novembro. Tá aqui, ó. Pediu desculpa pra organizada, pro Hugo que foi agredido, nada. Que nada, o cara tá nem aí pra nada, velho. Pediu desculpa pra organizada, mas pro agredido, né, por ele não quis nem saber. Tá chapado até hoje. Não, aqui no caso foi, acho que foi no dia seguinte, né, deve ter ficado detido e tudo mais. E aí foi divulgado agora esse vídeo. E aí sobre isso, pessoal, qual a arroba daquela setorista que falou que era torcedor do Corinthians? Tipo assim,
Vocês sabem quem é, vocês estão vendo aqui no canal, só que é o seguinte, não é pra ir encher o saco da mulher, ficar... Foi uma informação que ela deu errado e pronto, segue a vida, cara. Não tem negócio de ficar perseguindo ninguém, não. Agora, isso aqui que eu tô mostrando é um fato. O que é que aconteceu após, entendeu? O que aconteceu, na época eu dei a notícia, na época não, na semana passada, né? Eu dei a notícia, mostrei aqui o tweet dela, questionei, realmente ela estava errada, e aí depois, ó, tô mostrando que o X começou a dar mensagens aqui que não é boa pra quem tá fazendo uma postagem, né, cara? Tipo, ela tá falando aqui uma notícia que provavelmente é real, né? Notícia do Atlético e tal. E aí, do nada, o X vem aqui, ó, pode ser mentira. Melhor ver em outra fonte. É importante conferir a notícia em outras fontes. Já que a autora do post tem história de compartilhar informações falsas. Tipo assim, não dá pra perseguir a pessoa, não. Deixa ela trabalhar, deixa ela ver a vida dela. Mas que ela errou e tá pagando por isso aí, cara. Entendeu? Já tá pagando por isso aí, já deve ter caído muito engajamento dela, deve ter sido. Enfim, complicado. Se ela admitiu ou não, se ela pediu desculpa ou não, essa é outra história. Por mim, tá tudo certo, beleza? Ó, sobre essa notícia aqui, ó, cara, é só bizarrice. Eu tento não trazer esse tipo de notícia, né, sobre bastidor, antiga diretoria e tudo, porque é clima pesado, eu não gosto de falar sobre esse assunto. Tem gente muito mais capacitada do que eu pra falar sobre essas coisas, muito mais, infinitamente. Mas isso aqui é aquela coisa muito curiosa, né? Aquela coisa que deixa a gente tão indignado que é impossível não falar sobre isso aqui. Ó, gestão atual aponta falha em acordo de Murilo. Simplesmente o zagueiro, um dos jogadores mais promissores da Premier League. Jogadores jovens mais promissores da Premier League. E o Corinthians, ó, de novo. No pente fino realizado pela atual diretoria, o Corinthians identificou que na negociação de Murilo com o Nottingham Forest em 2023, o clube não manteve 10% dos direitos econômicos do jogador, mas sim 10% do lucro de uma futura venda. Na ocasião, a gestão de Duílio Monteiro Alves anunciou que o Timão receberia um percentual em caso de uma nova transferência, mas a cláusula firmada foi diferente da expectativa inicial. O ex-presidente admitiu equívoco na comunicação, pediu desculpas e afirmou que o departamento jurídico sempre acompanhou de perto esses contratos para evitar prejuízo. Jogou pro departamento jurídico, tipo assim, eu não tenho culpa disso, pediu aquela desculpa. Cara, que filho da... Meu irmão. Ó, estamos a 0 dias sem notícias ruins, nosso recorde, 1 dia. Mas só fica 1 dia sem notícia ruim, por quê? Primeiro que eu tô aqui também para trazer outras coisas, porque se eu ficar só dando notícias do Corinthians aqui, vocês vão ficar com dor de cabeça, eu não vou nem querer assistir os vídeos. Então eu tenho que trazer um pouco de entretenimento aqui, eu tento fazer isso, tá? Essa é a minha função, o canal é mais para isso mesmo, entendeu? Para dar uma esparecida falando sobre o Corinthians, porque se eu trouxer tudo o que rola nos bastidores, o que tá acontecendo de política, meu irmão, vai virar mais um canal de notícia, blá blá blá, que deixa só você cada vez mais pessimista em relação ao Corinthians, né? Inacreditável. Se dizem corintianos que destruíram o clube. Não, isso aí já era. Esses caras não são corintianos, não. Um pediu desculpas que estava bêbado, o outro que não prestou atenção. É assim, cara. Esses caras são desse jeito. São cara de pau mesmo, entendeu? Dá vontade de sair xingando aqui, velho, até 10 horas da noite, ó. Nossa, tadinho, ele pediu desculpas, vai ter que usar o cartão pra comprar Tadala hoje e depois de falar que confundiu os cartões, igual o papai Andrés, é o pai dele, né? Inacreditável, esse cara ainda está... Não, isso aí aqui é pesado. Não me canso de falar que enquanto esses dirigentes do clube não começarem a ser punidos severamente ou condenados a devolver todo o prejuízo que deram aos clubes, nada vai mudar na realidade dos mesmos. É aquela coisa, né? Eles não são responsabilizados pelas merdas que fazem. Porque é assim que funciona a política comum de qualquer clube comum do Brasil ou do mundo. Que tem essa questão de sem fins lucrativos, sem ter um dono específico, né? Não estou dizendo que isso é a salvação do Corinthians, mas cada vez mais parece, né? Parece ser. A gente não sabe como que seria. Teria que ser da forma mais incrível possível, porque é o Corinthians, entendeu? Não é o Cruzeiro, não é o Vasco, é o Corinthians. É muito maior, é muito mais importante, muito mais valioso, mas que quando tá na merda, parece que tudo também, né, é muito mais pesado. Então precisaria de alguma coisa muito radical. E a gente não tem expectativa de que isso aconteça, né? Essa que é a verdade. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa muito radical no Corinthians, porque vai ter que acontecer. Porque, cara, todo dia tá acontecendo, tá saindo essas notícias. E uma coisa, pessoal, essa diretoria do Corinthians, você pode falar o que for, cara. Você pode falar o que for, esse presidente aí, você pode não gostar dele, pode... Qualquer coisa, pode falar o que for. Mas ele já fez muita coisa que, cara, é importante. Dispensar jogadores inúteis,
Entendeu? Dispensar um monte de jogador da base que não valia nada pro Corinthians, assim, que estava só gerando custos e tudo mais, jogadores inexplicáveis, né, de estar no clube, de rescindir contrato e tudo mais. Isso daí, cara, foi muito bom. Entendeu? E vasculhar esse monte de coisa aí. Então, assim, se não vai mudar o Corinthians, alguma coisa ele tá fazendo. Já diferente dos outros. É muito melhor ter um cara desse daí, que não fica prometendo um monte de coisa, do que ter um Augusto Melo que fica prometendo sem poder cumprir. Aí deixa o Corinthians com essas dívidas aí atrás de dívidas com o Memphis Depay, por exemplo, que o Corinthians não poderia ter firmado, tanto de acordo, tanto de bônus, que não teve responsabilidade nenhuma. E nunca admitiu culpa, nunca admite nada, entendeu? Enfim. É isso. Por isso que eu não trago esse tipo de notícia, porque vai estressando, você vai falando, vai estressando. Enfim. Visita a nossa loja Logos por Estilo, dá uma conferida lá. Produtos especializados pro torcedor corintiano. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.